E pelo sorteio realizado, antes, na presença dos assessores, o primeiro candidato a fazer a sua pergunta é Kleber Rosa, do PSOL. Como temos apenas 2 participantes, o senhor faz a pergunta ao candidato Geraldo Júnior, obviamente. Candidato Kleber Rosa, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Bom, candidato Geraldo, a gente sabe que Salvador enfrenta problemas sérios no que diz respeito à questão do meio ambiente. Não temos uma política séria ambiental, de preservação das áreas verdes, de plantio de árvores, e temos perdido áreas verdes consequentemente. Qual é a sua proposta sobre meio ambiente para a cidade de Salvador? Muito obrigado, candidato. Candidato Geraldo Júnior, o senhor tem 2 minutos para responder. Candidato Kleber Rosa, lamentavelmente, mais uma vez, e isso eu devo ficar aqui imaginando o que deve estar passando na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo pelo rádio ou pelas plataformas digitais. O prefeito se recusou a discutir a cidade. Salvador tem enfrentado a contramão da história. Enquanto as cidades resilientes, sustentáveis, elas tiram o cimento e trazem a área verde, o prefeito e o ex-prefeito da cidade, eles desafetam as áreas verdes da cidade, as últimas áreas verdes da cidade, e olhem que absurdo, para o benefício direcionado de aliados políticos e de empresários amigos. Isso é o que está noticiado aí em toda a imprensa, na mídia televisiva, na radiodifusão, nos blogs. Eu queria que o prefeito tivesse aqui hoje para dizer quantas áreas verdes, candidato Kleber Rosa, ele e o ex-prefeito venderam na cidade do Salvador. Salvador parece que está com uma estampa e uma placa para ser vendida, mas nós não vamos permitir. Nós vamos estabelecer o desenvolvimento econômico da cidade, nós vamos tirar Salvador da linha da pobreza, nós vamos trazer Salvador na vanguarda da política econômica no Nordeste e no Brasil. Nós vamos estabelecer uma política da indústria territorial, da indústria sem chaminé. Nós vamos valorizar a economia criativa. Nós vamos dar uma valorização na economia solidária. Nós vamos estabelecer políticas e laboratórios tecnológicos nos bairros da cidade. Nós vamos desenvolver essa cidade, essa capital, logicamente, sem que se tenha uma atenção especial à justiça ambiental, às questões ambientais. E, candidato Kleber Rosa, essa será uma das máximas do nosso programa de governo. Obrigado, candidato. Candidato Kleber Rosa tem 1 minuto para réplica. Candidato, por favor. Olha, eu quero destacar que o ano de 2023, pela lei, deveria ser feita a revisão do PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador, e que não foi feito. Nosso compromisso com a reestruturação do PDDU para garantir uma cidade verdadeiramente com garantia ambiental, de saúde ambiental. Contra, por exemplo, a construção de espigões na beira da praia, que sombreia a nossa praia, que é um lugar de diversão, de lazer, mas também é um lugar de sustento da nossa população, da baiana de acarajé, do vendedor de óculos, do vendedor de picolé. Olha quanta coisa se impacta com a política negativa ambiental. Mas eu quero devolver aqui para o candidato Geraldo e dizer o quanto ele se sente ou o quanto ele não se sente responsável ou comprometido com o projeto que está em curso, tendo feito parte dele por tanto tempo. Muito obrigado, candidato. O candidato Geraldo Júnior tem 1 minuto para tréplica. Hoje, mais uma vez, estabelecendo aqui a satisfação, a motivação de participar de um grupo político. E olhe, como candidato a prefeito de Salvador, eu e Fábia Reis, no último 2 de julho, recebemos o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estabeleceu políticas de desenvolvimento econômico. O presidente Lula, que tirou dos 33 milhões de brasileiros e de brasileiras quando assumiu o governo, diante de um ex-presidente que tentou fadigar o país. Já saíram 24 milhões de brasileiros e de brasileiras do mapa da fome. Aqui na Bahia não é diferente. Nós, quando assumimos o governo, eram quase 2 milhões de baianas e de baianos no mapa da fome. Graças a essas ações de governo, 1 milhão de baianos e de baianas saíram do mapa da fome. Estabelecemos uma política de urbanismo nessa cidade. Vamos estabelecer, a exemplo do que fizemos no Parque do Abaeté
e a exemplo da ordem para a licitação de 25 milhões de reais a ser estabelecida no Parque de Pituaçu. Obrigado, candidato. E pelo sorteio realizado antes na presença dos assessores, o segundo candidato que faria a pergunta seria Bruno Reis. Como ele não compareceu ao debate, vamos seguir com o terceiro sorteado, o candidato Geraldo Júnior. Para garantir igualmente a participação de todos, o senhor faz a pergunta, claro, para o candidato Kleber Rosa. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Kleber Rosa. Por favor. Candidato Kleber Rosa, eu imagino o que está passando agora quem está nos ouvindo ou nas plataformas digitais. A essas mães que precisam trabalhar, que precisam sustentar os seus filhos, mas não podem deixar os seus filhos porque Salvador não tem creche. A cobertura de Salvador da necessidade das creches, ela chega um pouco próximo a 30%. O que o senhor acha que em 12 anos o prefeito e o ex-prefeito da cidade eles não fizeram para tratar esse tema? Obrigado, candidato. O candidato Kleber Rosa tem, então, 2 minutos para responder. Olha, muito bom poder falar sobre a perspectiva feminina num projeto de cidade. Eu quero aproveitar para trazer aqui a biografia da minha companheira de chapa, Dona Mira Alves, que eu convido vocês a conhecer. Dona Mira é uma mulher que tem uma história de luta fantástica na organização do movimento de mulheres pelo direito à moradia, na organização do movimento de mulheres pela luta contra o racismo. E ter Dona Mira ao meu lado é a garantia de que a nossa gestão terá compromisso transversal com a inclusão das mulheres, com o enfrentamento às desigualdades femininas. A questão da creche é um elemento fundamental para a garantia do direito das mulheres. Zero dúvida quanto a isso. Nós vamos garantir a inclusão do grupo 1, que não existe hoje política de creche para o grupo 1, né? E ampliar o grupo 2, o grupo 3. Do ponto de vista do impacto disso na vida das mulheres, a gente pode analisar vários. Primeiro, a garantia de que as mulheres possam, muitas vezes, voltar a estudar, voltar para a escola, entrar no mercado de trabalho, voltar a trabalhar, só para a gente ter uma ideia do impacto disso. É importante também a gente garantir horários noturnos de creche, porque as nossas mães também trabalham à noite e também precisam ter esse horário garantido. Então, a política de creche ela é fundamental para que as mulheres tenham mais liberdade e, sobretudo, que vejam seus filhos assistidos naquilo que mais dói, que também é importante, o impacto da creche para a garantia da alimentação infantil, que hoje é gritante em Salvador, então também é parte do enfrentamento à fome infantil na nossa cidade. Obrigado, candidato. O candidato Geraldo Júnior agora tem 1 minuto para a réplica. Candidato, por favor. Olha que aqui é um exemplo de democracia. Olha a convergência de pensamentos. A cada 3 crianças, 2 estão sem creches em Salvador. São mais de 66 mil crianças que aguardam uma vaga na creche da cidade do Salvador. Dessa cobertura ínfima, pequena e vergonhosa de 30%, se não fossem as creches comunitárias, candidato Kleber Rosa, eu não sei o que seriam de nós e a situação estaria bem pior. Eles cobrem 49%. No nosso governo, nós vamos garantir a construção de mais 15 creches em tempo integral, 24 horas. Nós vamos estabelecer uma política de fortalecimento e de dignidade a essas creches comunitárias e nós vamos, em parceria com o governo federal e com o governo do estado, construir mais creches em Salvador e aumentar a nossa rede. O prefeito parece que é insensível a essa questão. Esquecem que existem crianças e mulheres que precisam do nosso apoio. Muito obrigado, candidato. O candidato Kleber Rosa agora tem 1 minuto para a tréplica. Por favor, candidato. Continuando, então, ainda sobre educação, já que nós estamos falando de creche, como um dos elementos que compõem a política de educação, a pasta da educação ela é responsável hoje por em torno de 25% da arrecadação do município. É muito importante a gente valorizar as profissionais da educação, já que nós estamos falando de educação, estamos falando de direito das mulheres.
A maioria esmagadora, a grande maioria das profissionais da rede municipal são mulheres e são desrespeitadas, no mínimo, no seu direito, na garantia do piso salarial, que é algo com que a gente vai se comprometer a pagar. Valorizar as profissionais é uma forma também de potencializar a qualidade da rede e isso chegar como qualidade de serviço para a nossa população de uma forma geral. Então, isso também é um compromisso da nossa chapa para a cidade de Salvador. Obrigado, candidato.